Olha como engraçado eu sou! Eu amo moe, mas pra mim sempre foi difícil justificar o porquê. A resposta superficial é que eu gosto de garotas fazendo coisas fofinhas, e isso atende a minha carência. Só que na verdade tem um pouco mais do que isso. Então eu vou tentar mais ou menos explicar esses motivos. Pois, assim como shonen, shoujo, mecha, harem e isekai, moe é um termo muito generalizado, que com o tempo virou uma tendência e consequentemente criou-se uma espécie de gênero. Por exemplo, shonen é usado de duas maneiras. Primeiro, o tipo de revista, que é focado em garotos jovens. Segundo, cara se batendo. Da mesma forma, moe é um estilo artístico, mas também é usado para se referir como uma espécie de gênero de anime. Se categorizarmos todos os animes com algum personagem com estilo artístico moe, sejam apenas um ou o elenco todo, sobraria uns 3 animes no mundo que não tem nada de moe. Devido a isso, o que eu vou falar é sobre moe como gênero. Keion, Luckstar, Blend-S, Gabriel, Dropout, Gochumon wa Usagi Desuka, Kiniro Mosaic, Yuru Yuri, Non Non Biori, New Game, Yuru Camp, acho que deu para mais ou menos entender a ideia. Os animes de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Eu não sei se eu gosto muito de chamar isso de gênero, mas para sentidos práticos eu vou tratar isso como um gênero para esse vídeo, pois quando falam em moe, não tem como negar que esses são os primeiros animes que vêm na cabeça. O que todos os animes do gênero moe têm em comum é um grupo de garotas fofinhas, normalmente 4 ou 5, em algum cenário específico cujo interesse liga a elas. Raramente tem um grande plot ou arco a ser seguido, então praticamente sempre é garotinhas interagindo entre si e com personagens secundários. Animes moe normalmente são derivados de mangás yonkoma. Isso não quer dizer que todo yonkoma é moe, ou que todo moe veio de um yonkoma. Mas acho que todo anime moe tem certa inspiração desse tipo de mangá. Então, o que é um yonkoma? São mangás de comédia, onde normalmente cada trecho de diálogo é separado em 4 quadros, mantendo uma lógica interna autossuficiente para começar uma piada e terminar ela durante esses 4 painéis. Eu recentemente estou assistindo Gochiusa e algumas vezes eu tento imaginar como seriam as cenas em conjuntos de 4 quadros. E consigo imaginar perfeitamente como essas cenas aconteceriam caso fossem no mangá. O pacing apenas clica na cabeça. Esteticamente, eu sinto que esse estilo artístico é popular nesse tipo de mangá por ser fácil e facilitar piadas. Quando o autor quer avançar a conversa, mas não tem nenhuma ideia de piada durante os próximos 4 quadros, basta simplesmente dedicar um deles a alguma das personagens se abraçando ou fazendo algo fofo, ou até mesmo uma garota fazendo um feito sobre-humano e as outras reagindo impressionadas. Esses tipos de clichês quebram um galho enorme para os autores. Não é simplesmente o padrão perfeito para yonkoma. Muitos detratores do gênero apontam o estilo artístico como algo apelativo, e eu não vou dizer que é completamente mentira, até porque eu não sei o motivo da criação de cada uma das obras, mas normalmente essas pessoas não sabem de onde são derivados a maioria dos moes. Logo, não sabem que na sua mídia de origem, essa escolha de estilo artístico é a mais eficiente e normal de se usar. Provavelmente o exemplo mais antigo de yonkoma moe é Azumanga Daioh, mas somente quando foi feita a adaptação de outros mangás como Luckstar e principalmente Keion, que finalmente foi estabelecido a fórmula do anime do gênero moe. A partir daí, mesmo que nem todo anime moe era necessariamente adaptação de yonkoma, eles inconscientemente se inspiravam na estrutura de um. Com o decorrer dos anos, o gênero foi se expandindo. Kyoto Animation, que fez as adaptações de Luckstar e Keion, também tomaram a iniciativa com produções originais como Tamako Market e Chunibyo. Idolmasters, em 2011, tem uma forte inspiração moe e que eventualmente acabou espalhando em todo o anime de idol. E até mesmo mangás não yonkoma começaram a virar do gênero. E como todo gênero, chega um momento da vida dele em que todo mundo tenta inverter os clichês para ganhar algum tipo de atração. Você esperaria que um mundo com garotinhas fofinhas seja extremamente meigo. Então, é bizarro ver garotinhas fofinhas onde todas elas têm mais de 18 anos, ou garotinhas fofinhas tendo um amor proibido, ou garotinhas fofinhas trabalhando e dirigindo. A esse ponto, inverter essas expectativas nem é mais uma surpresa. É o que eu gostaria de dizer, até eu me impressionar vendo o Gochiusa fazendo piada de uma garota correndo atrás da outra para devolver a calcinha. Entretanto, essa é a inversão mais superficial. Então, o que acontece quando pegamos garotas fofinhas e distorcemos todo o contexto? E se tivéssemos
garotas fofinhas com um twist perturbador. Isso também já foi feito com Happy Sugar Life, exceto que essa obra é horrível e sem nexo. Os momentos fofinhos mal funcionam e o horror é forçado, com um aspecto estragando o outro ainda mais. Um exemplo similar que faz muito melhor isso é Gakkou Gurashi, pois ele exibe momentos que podem ser postos lado a lado de qualquer outro anime moe, só que ao mesmo tempo esses momentos contribuem ao terror. Então, ao contrário de Happy Sugar Life, ele não parece um caso de um anime que não decide qual gênero quer ser. Gakkou Gurashi ainda tem muitos defeitos, contudo, pelo menos eu posso recomendar ele. Happy Sugar Life, passe longe. Essa discussão me leva a um ponto, o que torna um moe bom. Pessoalmente, gosto de moe porque é relaxante e arranca alguns sorrisos meus. Não são produções muito profundas, só que, assim como qualquer outra, possuem aspectos que separam os bons dos medíocres para os ruins. Caracterização e relação entre as personagens é o que mais carrega nas costas um moe. Dessa forma, pegar o estereótipo do livro pode funcionar por 2 minutos, mas qualquer um com um cérebro nota quando não existe mais substância que isso. Então, bons moes são aqueles que cada personagem tem suas piadas e excentricidades. Por exemplo, a Kari de Yuru Yuri é uma cabeça de ar típica protagonista do gênero. Só que isso é invertido pelo fato de que, apesar dela ser protagonista, ela quase sempre é esquecida e deixada de lado nos episódios. Eu acho que esse é um dos exemplos mais criativos. Não que todo personagem tem que ser tão criativo quanto esse exemplo, mas deu pra entender a ideia de que esses personagens precisam ter caracterização forte, criativa e bem executada para não se mesclar com absolutamente todo o resto. Você pode se perguntar, mas piadas ambulantes não ficam cansativas? Sim, isso de fato pode eventualmente acontecer. O que separa os moes bons do resto é a maneira que eles deixam que as piadas não fiquem repetitivas com o tempo. Enquanto isso, abrindo aos poucos a vida pessoal de cada uma das personagens, e no mais, sempre devem introduzir ideias e personagens novos. Se você consegue me fazer querer ver mais da personagem, ver os seus hobbies, a casa, a família dela, quer dizer que você foi um moe bem sucedido, sem ter que precisar forçar personagens novos repentinamente. Endoro é um belo exemplo de pouca caracterização e piadas fracas que perdem a graça muito rápido, com nada sendo introduzido ao decorrer. Lucky Star, as personagens são de fato infinitamente melhores, contudo elas também ficam enjoativas. E do nada é introduzida 9 garotas, tudo de uma vez, e todas essas somadas não conseguem ser tão interessantes ou memoráveis quanto a garota do quarteto principal que tem umas 5 falas durante o anime inteiro. Yuri Yuri já é um exemplo consistente de sempre renovar as coisas para sempre manter o interesse. No geral, todas as personagens melhoram com o tempo, exceto pela Kyoko, que é a protagonista e a face da franquia, devido a ela acabar sendo reduzida a uma piada ambulante. Ela é um exemplo de flanderização, um problema enorme nos moes. Flanderização é quando você pega apenas uma característica de uma personagem, exagera essa característica e esquece todas as outras. Gotiusa, como se eu não tivesse deixado claro que eu adorei ele, as personagens melhoram com o tempo, você quer ver mais dessas personagens e você é recompensado quando acaba sendo apresentado a casa ou a família delas. Konata de Lucky Star é simplesmente indefensível. Lucky Star nunca teve um espaço para muitas personagens tirando a Konata, a Otaku e a Kagami, a Tsundere. Isso fica ainda mais óbvio com o tempo. A dinâmica entre as duas é que a Konata sempre provoca a Kagami e tudo que ela fala ou faz. E isso fica extremamente irritante. O fato de que a Kagami é a minha personagem preferida também não ajuda. Fora que a Konata é a que mais tem segmentos próprios, o hobby dela gera um monte de referências, então os roteiristas amam a personagem. E Lucky Star vira basicamente o anime da Konata, de vez em quando, a Kagami lá junto e alguns coadjuvantes que ninguém se lembra o nome. Desde que eu vi Lucky Star, nunca tive um exemplo pior de personagem que derruba toda a produção. Então, com a ideia do grupo formada, é preciso ligar esses componentes de alguma forma. E aí que vem o background, o plot central que vai aproximá-las. O mais fácil é usar a desculpa de que elas têm um hobby em comum, e muitas vezes isso já é o bastante para funcionar. Me lembro de comentários como Keion são garotas num clube de música que deveriam estar tocando e ao invés disso elas apenas estão tomando chá. Uma crítica que é completamente idiota, pois claramente não houve compreensão nenhuma sobre o tema.
Primeiro, o foco não é música. Segundo, essa é a piada. Eu não me espero virar o mestre do acampamento por assistir o Yuru Camp, apesar de que ele te dá umas dicas legais de como acampar. Esses animes normalmente não têm grandes plots e narrativas. Há alguns que o desenvolvimento é levado um pouco mais a sério. Narrativa em K-On! E Love Live é uma parte muito importante deles. Não que isso quer dizer que automaticamente os que não têm plot são ruins. Kinney no Mosaic tem uma premissa bem bonitinha e aconchegante, mesmo sendo bem simples. A importância do plot tem que ser ou consistente ou crescente, pois senão a narrativa central fica confusa. Unhappy tem uma proposta até que complexa. Todos os personagens têm algum tipo de trauma que as torna infelizes, até que esse aspecto é jogado no lixo no episódio 2, e de repente retoma no episódio final. Então, ao contrário da percepção de pessoas de fora, existe diferença entre os moes. Se eu tivesse que recomendar algum para você começar, sem que seja uma alienação completa, caso você nunca teve interesse até então, eu recomendaria Yuru Camp como o melhor ponto de partida. Até porque, objetivamente, ele provavelmente é o melhor moe. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon também é bem convidativo. Tirando isso, não tem muitos mistérios. Se você pesquisar os mais populares e mais falados, não tem muito erro. Até porque, num gênero onde caracterização é mais importante, os animes com caracterização mal feita vão ser naturalmente esquecidos. Mesmo que nem sempre caracterização forte é sinônimo de boa, certo, Konata? Yuri, ignorando objetividade, provavelmente é o meu preferido, então eu também recomendo ele. K-On! É o anime que todos nós, amantes de moe, adoramos glorificar. Então, conclusões. 1. Eu peço desculpas por tentar te apresentar ao moe. 2. Eu devo terminar de ler Azumanga Daioh. Faz anos que eu comprei os mangás. 3. Eu tenho uma obsessão não saudável com Love Live. 4. Furutani é perfeita. 5. Charo é objetivamente a personagem mais bem caracterizada. E 6. Vamos todos concordar em queimar o Maru-chan.